Olha só, a extrema-direita não está recuando. No Legislativo avançam projetos que vão desde ataques a movimentos sociais até o populismo penal. E a gente não pode deixar essa boiada passar. A gente segue de olho em tudo que está acontecendo no Legislativo, tudo que está acontecendo no nosso parlamento. A gente sabe que essas comissões, como elas estão hoje, elas não ajudam muito. Eu vou chamar aqui na tela a Sofia Labanca. Sofia, seja muito bem-vinda. Essas comissões, as principais comissões hoje, estão principalmente ali lideradas pela extrema-direita. E não é novidade que projetos que se apoiem, né, nesse espectro da política acabam entrando até às vezes para tentar boicotar o governo. Qual que é a novidade agora, Sofia? Então, a novidade é que a extrema-direita está preparando aí uma enxurrada de projetos de lei bastante problemáticos, né? A extrema-direita está bem mobilizada. A gente vai falar aqui de dois cenários. O primeiro cenário é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que é uma comissão que, em teoria, a sua função seria debater se o projeto de lei é constitucional ou não, apesar de que raramente é isso que se debate lá, e que é uma comissão pela qual todos os projetos têm que passar, né? Então acaba sendo uma das comissões aí mais importantes. No momento, a CCJ está sendo presidida pela Carol de Toni, né, deputada federal do PL, do Bolsonaro, que, entre outras coisas, tem vídeo dela dizendo que se passar um marco temporal vai ser um banho de sangue, esse tipo de coisa, só para vocês entenderem de que nível nós estamos falando. Nessa semana, ela já vai colocar em pauta um projeto que permitiria, por exemplo, a polícia fazer aí o despejo, retirada de ocupações sem ordem judicial. A força policial pode chegar e tirar a ocupação, né? E está sendo chamado isso aí de um projeto anti-MST. Então, nem escondem qual é o objetivo. Lembrando aqui, eles chamam de invasão, vamos deixar bem claro, é ocupação. E isso não é uma diferença assim só semântica, né, só na palavra. A gente realmente está falando que um movimento que luta pela reforma agrária, que é uma coisa que o Brasil nunca fez e que qualquer país minimamente desenvolvido fez, reforma agrária, e que só ocupam áreas que estão improdutivas, e que a nossa Constituição garante esse direito aí no sentido de que defende o uso social da terra, né, a função social da terra. Então, não tem nada de ilegal, até por isso que o MST consegue até hoje fazer o seu movimento sem ser considerado um movimento terrorista, alguma coisa. Eles estão fazendo de tudo para mudar isso. E é importante lembrar que não é o primeiro projeto anti-MST avançando esse ano na Câmara. Teve um outro que já avançou bastante no mês de maio, que previa a retirada de benefícios sociais das pessoas que integram o movimento, e que foi passado de uma maneira bastante covarde. Vamos ver lá na CNN Brasil, que é longe de ser comunista, né? O porquê que eu digo que foi passado de uma maneira bem covarde. Dizendo que essa é uma tentativa da extrema-direita de criminalizar os movimentos sociais, porque impede acesso aos programas sociais, e chamou de milícia os deputados que fizeram parte daquela CPI no ano passado e que agora tentam emplacar esse projeto de lei. Ainda assim, o movimento não se mobilizou para fazer nenhum tipo de manifestação no Congresso Nacional. Eles consideram, obviamente, que esse é um projeto inconstitucional. Há uma aposta no movimento Sem Terra e também no campo da esquerda que esse projeto não tem como prosperar, mas o fato é que ele já foi aprovado no Congresso, na Câmara dos Deputados, e se for aprovado também no Senado, com certeza o movimento vai ter problemas pela frente. Para finalizar, o Movimento Sem Terra disse que os deputados se aproveitaram desse momento de fragilidade do MST, que está mobilizado para ajudar as famílias do movimento no Rio Grande do Sul, que tiveram os seus terrenos, suas plantações completamente devastadas pela chuva. Clarissa. Obrigada, Pedro Venceslau.
Por que eu digo de uma maneira covarde? Porque eles se aproveitaram que estava todo mundo se mobilizando para ajudar no Rio Grande do Sul, e daí não tinha nenhuma mobilização em Brasília para evitar a passagem do projeto. Então aí esse é outro projeto, não é o que a Carol Detoni está colocando agora, mas só para mostrar que a gente realmente está tendo aí uma ofensiva por parte do Legislativo contra o MST e outros movimentos sociais. Outra coisa que está sendo pautada aí na CCJ da Câmara são projetos aí de populismo penal, né? Aquela coisa aí de mostrar que eu sou grande, fartão contra o crime de maneiras muitas vezes bastante questionáveis. Como, por exemplo, um projeto que está sendo pautado agora é de condicionar os direitos dos presidiários à coleta de material genético. Como assim? Hoje existe coleta de material genético para um banco de material genético da polícia para condenados por crimes contra a vida, contra a liberdade sexual, crime sexual contra vulnerável e crimes dolosos praticados com violência grave. Então aí realmente só crimes aí bastante sérios atentando contra a vida e contra a integridade da pessoa. O que esse projeto que eles vão pautar agora visa fazer é condicionar coisas como progressão de regime, a saída temporária, a substituição da pena privativa por pena restritiva de direitos e a suspensão de condicional da pena, etc, etc, etc. Todos esses direitos dos presidiários a eles darem o material genético deles para a polícia. Então, independente do tipo de crime, se a pessoa quer ter progressão de pena, se a pessoa quer ter liberdade condicional, ela tem que entrar aí nessa lista. Então, eu acho bastante interessante colocar isso, porque você vê que a mesma direita que coloca, não, estamos vivendo numa ditadura, meio que está tentando impor uma ditadura através de um Estado policialesco e de ataques a movimentos sociais. A mesma direita que diz, não, queremos um Estado mínimo, está fazendo um Estado bem grande aí no termo de repressão. Então, é o que a gente está vendo. Esse é um cenário que a gente tem para mostrar aí toda a questão dos retrocessos que a gente está vendo. Outro cenário é a questão do ataque à interrupção da gravidez, né? Que a gente teve aí uma vitória, pelo menos temporária, contra a PL 1904, aquela que visava criminalizar aborto após a 22ª semana, mesmo em casos de estupro, mas estão avançando várias outras PLs que têm mais ou menos o mesmo objetivo. Então tem a PL 1920 de 2024, que criminaliza o médico que realizar o aborto após a 22ª semana, mesmo em casos de estupros. Tem a PL 2499 de 2024, que obriga as unidades de saúde a informar a polícia sobre aborto decorrente de estupro e guardar pedaços do feto para entregar para a polícia. Nesse nível que a gente está falando. Nossa. E eu vou pedir pro Lúcio abrir aí para a gente uma reportagem da agência pública sobre esse assunto, que está aí, PLs, após PL do estupro, políticos bolsonaristas têm novos projetos que ameaçam o aborto legal. A gente pode descer um pouquinho lá na reportagem, só para ver quem são as pessoas que estão propondo essas PLs. Ali, ó. Alguns dos deputados que assinam a proposta também são autores da PL do estupro. Felipe Martins, PL de Tocantins, Carla Zambelli, PL de São Paulo, Delegado Ramagem, PL do Rio de Janeiro e Mário Frias, PL de São Paulo. Engraçado que é tudo partido liberal, né? Os liberais que são contra liberdades individuais. Entre os signatários, ainda há outros nomes conhecidos da extrema-direita bolsonarista, como o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, General Pazuello, PL do Rio de Janeiro, e a deputada evangélica Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco. Em 2020, Tércio protagonizou a tentativa de invasão de um hospital no Recife por um grupo de políticos pastores. Eles tentavam interromper o aborto legal de uma menina de 10 anos estuprada pelo próprio tio. Então, ao nível das pessoas que estão defendendo isso. O outro projeto que está indo aí é o PL 2524 de 2024, que visa garantir os direitos do nascituro. Então, os direitos do embrião, basicamente.
E nessa reportagem da Agência Pública, eles também falam sobre o Centro Feminista de Estudo e Assessoria, que faz o monitoramento desses projetos, e ele fala que existem hoje 98 projetos que visam restringir ainda mais o direito ao aborto, ou seja, tirar as situações em que o aborto é legal, sendo que 8 deles estão prontos para ir para a pauta a qualquer momento. Então é esse cenário que nós estamos vivendo. A gente tem que ficar bem de olho, porque a gente teve algumas vitórias recentemente, mas está longe de acabar essa briga. É o tal da boiada, né, Sofia? É o pessoal tentando passar a boiada, e eles realmente esperam um momento correto para passar, correto para eles, né? Um momento estratégico, vamos falar assim, acho que é melhor. Um momento estratégico, como você falou, né? A PL ali em relação ao MST, eles aproveitando. Lembrando que eles fizeram, né, todo um circo lá com uma CPI do MST, que não teve absolutamente nada, gastou um monte de dinheiro público com um monte de gente lá durante várias semanas, e eles voltam a esse ataque, porque eles sabem, né, Sofia, também, que esse é o tipo de pauta que vai ser, de uma forma ou de outra, correlacionado com o governo. Então, é, de uma forma ou de outra, um ataque ao governo. Então, é uma oposição que não se preocupa com benefícios ou com malefícios. Se preocupa só em atacar, de alguma forma, o governo atual. Exato, exato. E não, eu diria que não é nem só o governo atual. Eu acho que passa aí também. Vários desses projetos são inconstitucionais, o que significa que eles sendo aprovados, o STF vai barrar. E daí dá para eles a oportunidade de atacar também o STF, porque o STF, apesar de de vários problemas que a gente pode ter com ele, a gente tem que admitir que está fazendo um excelente trabalho em segurar um pouco esses avanços da extrema-direita. Tem muito, eu digo como uma pessoa que faz parte aí da população LGBTQIA+, né, eu sou trans, os direitos da população LGBT, que todas as conquistas conseguidas aí nos últimos 15 anos foi através do judiciário e não do legislativo. Se hoje existe casamento homoafetivo, a adoção por casais homoafetivos, se existe alteração de nome direto no cartório, se existe a questão de alteração de sexo nos documentos para pessoas trans, tudo isso foi garantido pelo STF, pelo judiciário. Se a gente dependesse do legislativo, vai retroceder uns 15 anos. A própria criminalização da homofobia e da transfobia só aconteceu através do judiciário, através da equiparação ao crime de racismo, né? Então, o que seria sem o STF? E eles sabem disso, eles sabem que o STF é uma pedra no sapato deles, também pela forma com que se opuseram ao golpe, né, tentativa de golpe de 2023, de janeiro de 2023. Então, eles também querem criar pretextos para poder atacar o STF. O STF vai barrar esses projetos, porque obviamente são inconstitucionais, e eles vão dizer, olha o STF querendo legislar, olha o STF passando por cima da democracia, e por aí vai. Perfeito, Sofia. Excelente leitura. Vamos de Clube do Fim, para dar aquela amenizada? Precisa. Né? A gente traz a notícia, mas a gente também dá uma amenizada no clima. Olha só, o Clube do Fim é o nosso clube de membros, e aqui você pode ter conteúdo exclusivo, conteúdo antecipado, pode interagir com a nossa equipe do Meteoro lá no nosso grupo do Telegram. Então é muito fácil, eu vou colocar depois o QR Code na tela para você entrar lá e se inscrever no Clube do Fim. E a gente também faz uma curadoria de conteúdo. Volta e meia tem conteúdo novo, a gente joga lá no grupo, especificamente que a gente encontra coisas especiais por aí. E a Sofia trouxe hoje aqui uma pitadinha para vocês verem entre o que a gente coloca lá, um dos conteúdos que ela trouxe aqui. É um conteúdo curioso. Vou colocar assim. Vou colocar na tela, a gente vai comentando aqui. Sofia, se tiver algum comentário, fica à vontade também. Olha só o tamanho desse canguru. Vamos ver. There you go, bud. Man, you are a big kangaroo. Pode tirar uma música para monetizar. Olha só. É um canguru muito aesthetic. E ele não usa suco. O pior que você olha, os cangurus, especialmente os machos, eles são tudo desse tamanho aí. O bichinho musculoso.
Caramba, olha o tamanho desse canguru. E é engraçado que ele tem uma cara tão bonitinha, né? Mas olha o tamanho desse canguru bodybuilder. E daí você vai ver eles brigando, eles vão nos arranhando com esses bracinhos aí, dando uns chutes. Imagina tomar um chute de um bicho desse. Olha, eu não quero imaginar. Acho que seria um chute um tanto quanto agressivo. Sofia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Mas ainda não me abandona. Calma, deixa eu convidar você para se inscrever na TV Cringe. Sim, é um novo canal aqui do Meteoro que eu quero te convidar. Se você quiser se inscrever, fica à vontade. Vai ser um prazer ter você lá. Olha só, esse é o nosso canal em que a gente traz um conteúdo que mistura vídeo ensaio, que mistura react, um pouco ali de TV dos anos 90. A gente fala sobre cultura, arte, história, filosofia. É um formato que é novo, que a gente não tá fazendo tanto no canal original do Meteoro, mas que no começo lá do Meteoro a gente fazia muito. Que são esses vídeos ensaios mais profundos, mais com uma discussão um pouco mais profunda. E eu quero convidar vocês para ver a TV Cringe, que é essa conexão que a gente está fazendo com o passado do Meteoro, mas com um formato novo. Então vai lá, youtube.com/tvcringe. Olha só. Será que você é um pato? Olha só, esse é o último vídeo que saiu na TV Cringe, perguntando assim, será que bonzinho só se ferra mesmo? A gente foi buscar na ciência o que a ciência diz sobre isso. Ainda, a gente falou sobre a mentira parental. Aliás, vai sair, é conteúdo novo que está programado para sair. Se você se inscrever, você vai ter a notificação, tá bom? Então, se inscreve se você quiser na TV Cringe. Você ajuda muito a gente a crescer ainda mais os nossos conteúdos. Um grande abraço, até a próxima.